galera, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre notação científica. Tá, mas para que serve a notação científica? Vejamos uma coisa, existem números muito grandes, tá? E números muito pequenos também. Por exemplo, imagine só quão distante é a Terra do Sol. Nós estamos a milhares e milhares e milhões de quilômetros do Sol, né? Imagine se nós tivéssemos que colocar este número quilométrico, esse número que é referente à quilometragem da Terra ao Sol, escrever ele e trabalhar com ele, efetuar um cálculo. Veja, é praticamente impossível, é muito difícil de fazer isso. E também o contrário também é válido. Nós temos números muito pequenos, imagine o tamanho de uma bactéria, o tamanho de um micro-organismo qualquer que a gente não consegue ver a olho nu. Tá? Então, da mesma forma, para trabalhar com algo tão pequeno dessa forma, é muito difícil. Tá? Então, nós temos números extremamente grandes, que a gente chama lá as unidades astronômicas, né? Que são números gigantescos. E também nós temos aquelas unidades bem pequenininhas, né, os micrômetros microscópicas, aquelas coisas bem miudinhas. Então, para facilitar a nossa vida na hora de trabalhar, é que existe a notação científica. Então, a notação científica nada mais é do que escrever estes números, tanto grandes quanto pequenos, numa base de 10. Ou seja, nada mais é, como nós já conversamos anteriormente, escrever esses números em potências de 10, tá? Então, vejam só aqui uma coisa. Nós temos esse número aqui, ó, 345 mil, milhão, bilhão. Veja, para nós trabalharmos com esse número ficaria muito complicado. Imagine fazer uma divisão com um número desse, ou uma multiplicação, ou qualquer tipo de operação. É muito complicado, é muito trabalhosa. Então nós podemos facilitar a nossa vida através da notação científica. Então, veja só uma coisa. Imagine que eu tenho este número aqui gigantesco e a vírgula desse número está aqui, ó, aqui atrás. Então nós vamos reduzir este número de forma que eu obtenha ele num número pequeno, uma expressão menor para trabalhar. É importante salientar o seguinte: quando você reescreve o número em notação, o número não vai deixar de ter aquele tamanho, só que ele vai ser mais fácil para nós podermos trabalhar. Então vejamos aqui uma coisa. Se eu imagino que a minha vírgula está aqui, e nós acabamos de dizer que escrever em número em notação científica nada mais é do que reduzi-lo à base 10, a potência, onde a minha base é 10, então eu vou fazer com que essa vírgula ande uma determinada quantidade de casas à minha esquerda, tá? Aqui é importante dizer que cada vez que a vírgula andar uma casa para a esquerda, vai aumentar uma casa, uma unidade positiva aqui, ó, no meu expoente, tá? Então lembra sempre que eu tiver que movimentar a minha vírgula para a esquerda, a cada vez que minha vírgula andar uma casa, eu aumento uma unidade numérica aqui no meu expoente, tá certo? Então vamos lá. Uma outra regra bem importante, uma outra informação bem importante. O meu número em notação, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então vejam só. O meu número tem que estar entre 1 e 9,9. Tá bem? Então vamos lá. A minha vírgula aqui, eu vou andar ela. Quantas casas? Vamos lá. Ela vai sair daqui e vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até aqui, ó, ela andou 9 casas. Mas eu posso deixar ela aqui
Não, eu não posso deixar. Por quê? Porque o meu número tem que estar entre esse intervalo, ó, 1 e 9,9. Então eu tenho que andar mais. 9, 10, 11. Aqui, ó, para minha vírgula parar ela aqui, ó. Para ela chegar aqui, então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas foram necessárias a vírgula andar. Então o expoente aqui vai ser 11. E o número formado aqui? O número formado agora é esse daqui, ó. 3,45 vezes 10 a 11ª. Vejam, esse daqui é a notação, é esse número aqui em notação científica, aonde nós convertemos ele em um número menor para se trabalhar. Mas ele continua sendo esse cara aqui, nós só reescrevemos ele em uma unidade menor, tá? Então vejam só, e esse cara aqui? Olha a quantidade de zeros que ele tem, 0,00000000000. Nossa, é um monte, ou seja, é algo bem pequenininho, né? Então nós também podemos fazer a mesma coisa, deixar ele mais confortável para que nós possamos trabalhar com ele. Então nós vamos reduzi-lo para notação. Então notação nada mais é do que uma potência de 10. Então vamos lá, a mesma ideia. Eu vou movimentar a minha vírgula. Mas para onde que eu vou movimentar a minha vírgula? Agora eu vou movimentar a minha vírgula para a direita. Então cada casa que a minha vírgula andar até chegar no intervalo do meu número, vai aumentar uma unidade numérica aqui no expoente do meu número. Só que, como ele está andando para a direita, a unidade é negativa. Então vejam só, se ele anda para a esquerda, a unidade é positiva. Se ele anda para a direita, a unidade é negativa. Então vamos contar quantas casas a minha vírgula vai ter que andar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até chegar aqui no meu número, ficando dentro da minha regra. Então, ela precisou andar 12 casas. E que número formou? Se a vírgula está aqui, formou este número. 8,975 vezes 10 a 12ª. Entenderam? Tranquilo? Vamos lá. Agora nós vamos ver as operações envolvendo as notações científicas. Aqui eu tenho a multiplicação de uma notação científica, aonde eu tenho o 3,2 vezes 10 a menos 2, que está multiplicando o 1,5 vezes 10 a menos 6. Então, como que nós iremos trabalhar? Vejam só, eu não falei que isso daqui nada mais é do que uma potência de base 10? É exatamente isso, lembrando lá na potência, que a potência nada mais é do que um número elevado a outro número. Então isso daqui é uma potência. Então lembram lá na nossa aula de potenciação, quando nós tínhamos potências de mesma base, olha só, base 10 e base 10. E nós tínhamos que multiplicar, o que nós fazíamos? Nós mantínhamos a base e somávamos os nossos expoentes. Quem são os expoentes? Esse é o expoente e esse é o expoente. Olha só, é a mesma regra, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar primeiro aqui com a parte da notação. Então a minha base é 10. Ótimo. Então a regra manda eu somar os expoentes. Então eu vou somar. Eu tenho menos 2 dessa potência, mais menos 6, vamos colocar aqui, ó, mais menos 6 dessa outra potência.
dessa outra notação. Então vejam só, se eu tenho menos 2 e eu vou juntar menos 6, negativo com negativo, eu estou somando duas unidades negativas. Então, imagine o seguinte, eu devo R$2 para alguém e devo depois mais R$6 para outra pessoa. Quanto eu devo ao total? Eu vou dever 8, é só eu somar as unidades, tá bem? Então vamos lá, então eu sei que a minha unidade vai ser menos 8, é 10 a menos 8 é a minha anotação. E agora, o que eu faço? Resolvendo aqui a minha anotação, agora eu vou trabalhar com os números. Então, qual é a operação que manda fazer? Multiplicar. Então, agora eu vou multiplicar os meus números, o 3,2 e o 1,5. Então, multiplicando 3,2 por 1,5, salvo me engano, vai dar 4,8. Então, aqui, a resposta aqui desse exercício, deste nosso exemplo, é 4,8 vezes 10 a menos 8, que é referente à multiplicação do 3,2 vezes 10 a menos 2, multiplicado pelo 1,5 vezes 10 a menos 6. Tranquilo, né? Agora foi fácil. Uma divisão de notação, onde eu tenho 4,5 expoente à décima, que divide 2,5 expoente à quarta. Vejam só, a divisão é exatamente a operação contrária da multiplicação. Na multiplicação, o que nós fizemos? Nós mantemos a nossa base, por quê? Porque as bases eram iguais e nós somamos o nosso expoente. Não foi isso? Que é nada mais é do que aquela regra lá da potenciação. E da divisão é a mesma coisa. Só que, ao contrário, é a mesma regra lá da potência. Lembram lá na potência? Se eu tenho potências de mesma base na divisão, o que nós tínhamos que fazer? Nós iríamos manter a base e subtrairmos os expoentes. Exatamente o contrário do que nós fizemos na multiplicação. Na multiplicação, nós somamos os expoentes. Já na divisão, nós iremos subtrair os expoentes. Então, vejam só, a base é 10. Eu tenho o expoente 10, que vai subtrair 4 do expoente. Então, vai ficar 10 menos 4, que vai dar 10 a sexta. Ótimo, já trabalhei com a minha notação aqui, com os meus expoentes. E agora? Agora eu vou trabalhar com os meus números. O que eu faço? O que está mandando fazer? Dividir. Então eu vou dividir 4,5 por 2,5. 4,5 dividido por 2,5 dá 1,8. Então eu sei que esse resultado aqui, desta operação, aonde eu tenho 4,5 expoente à décima, dividido por 2,5 expoente à quarta, vai dar como resultado 1,8 vezes 10 à sexta. Tá ficando claro? Estão entendendo aqui qual é a jogada tanto da multiplicação quanto da divisão? É só lembrar lá daquela regrinha da potência. Na multiplicação, nós mantínhamos a base e somamos os expoentes. Na divisão, nós mantemos a base. Aqui, no caso da notação científica, a base sempre vai ser 10, então a base sempre vai ser igual. Nós só vamos trabalhar com os expoentes. Nós iremos subtrair os expoentes. E, na multiplicação, somar os expoentes. Tá certo? Então agora nós vamos ver a adição e a subtração.